Olá, você está assistindo ao programa Fala Vereador e já sabe que aqui na Câmara de Tatuí nós temos um compromisso com você, que é trazer os vereadores para uma conversa sobre as atividades do mandato. E essa é justamente mais uma forma de aproximar o legislativo tatuiano e a população do nosso município. No programa de hoje nós recebemos como entrevistado o vereador José Eduardo Moraes Perbellini, o Eduardinho Perbellini. Vereador, seja muito bem-vindo. Obrigado. E você continue com a gente, não saia daí que o programa Fala Vereador já começou. Estamos de volta com o programa Fala Vereador e você viu que recebemos hoje aqui como nosso entrevistado o vereador Eduardinho Perbellini. Vereador, mais uma vez seja bem-vindo, né? Agradecemos aí de antemão de ter conseguido conciliar a sua agenda para estar aqui com a gente. Como a gente tem feito com os demais vereadores, a gente inicia a conversa fazendo um rápido currículo do vereador e depois passamos ali para as atividades do mandato. No caso do senhor, foi eleito pela primeira vez em 2012 pelo PRB com 1.216 votos. Na eleição seguinte, em 2016, pelo PTC, o senhor teve 537 votos, mas acabou ficando como suplente, né? Isso. Aí voltou para a Câmara em 2020, já pelo Republicanos, quando foi eleito com 949 votos, e está atualmente no terceiro mandato como vereador, porque o senhor foi reeleito no ano passado também pelo Republicanos, com 801 votos. E em relação ao trabalho do senhor como vereador nesse terceiro mandato, mais especificamente nesse primeiro ano, né, do mandato, para a gente ter uma ideia, até o momento que estamos conversando aqui hoje, 163 requerimentos, 20 projetos de lei, né, entre os quais 7 já se tornaram leis municipais, além de 2 projetos de resolução, 66 moções, 5 projetos de decreto legislativo. Isso tanto de autoria individual quanto autoria conjunta. E aí, como a gente tem sempre conversado com os demais vereadores, né? Quem tem aquela impressão, de repente, que o vereador só trabalha no dia da sessão, não é bem assim, né, vereador? Não daria tempo de ter uma produção tão significativa dessa forma. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Hugo, pela oportunidade de nós esclarecermos a população o que é o nosso papel quando eles votam no seu candidato e quer que ele seja prestativo, esteja presente no seu dia a dia. Eu venho falar que o vereador em si, ele é um vereador 30 dias no mês e 24 horas por dia e assim segue. Então é uma coisa normal, você sai na rua, você vai numa feira, no mercado, a pessoa te aborda por um tema, a gente vai falar sobre os projetos depois, quase todos, 90% dos meus projetos são sociais, porque encontramos com pessoas que buscam nesse vereador muitas áreas sociais. Então, como a gente já tem algum trabalho social, então automaticamente a gente é muito buscado por essa área. E às vezes a pessoa não tem a disponibilidade de estar na Câmara por causa do horário da Câmara, ela trabalha, faz o corre-corre, não consegue, então ela aborda a gente em qualquer lugar. Então, eu agradeço essa transparência que teremos com os nossos municípios de Tatuí. Muito obrigado. E como que tem sido a recepção da população ao senhor nesse primeiro ano desse novo mandato, ainda que o senhor já venha de uma experiência anterior? Sabe, Hugo, o povo aprendeu a acreditar mais na política de uns anos para cá, porque eu posso afirmar isso para o senhor. Porque as pessoas em si, eles têm procurado os seus parlamentares. Então, o que acontece? Antigamente, as pessoas corriam atrás dos parlamentares porque é conhecido de alguém, parente de alguém, trabalhou com alguém. Hoje não. Hoje eles querem a informação em hora completa e real do próprio parlamentar que ela votou na eleição. Então, a gente tem sido abordado, tem sido bem visto, não temos tido assim aquela rejeição que às vezes a população tem devido à política, tá? Mas eu tenho tido um atendimento legal com todas as pessoas que a gente tem abordado aí fora da rua. E só um parênteses antes da gente passar propriamente sobre os projetos, a gente até conversava anteriormente aqui na Câmara, que o senhor eventualmente tem adotado uma abordagem um pouco diferente, dependendo dos temas, né? Às vezes traz algum objeto diferente na tribuna, enfim. Isso tem repercutido bem para o senhor no dia a dia? Como é que a população tem recebido? Hugo, cada um tem um sistema de trabalhar. Exato.
Nós temos deputados, senadores e outras pessoas que eles acham que a melhor forma da política é o grito. Eu tenho mostrado para essa Casa de Lei que o bom senso entre os parlamentares, ele funciona. Então, quando a gente às vezes traz um objeto que representa o que a gente está correndo atrás do nosso objetivo, as pessoas veem que realmente aquilo chama atenção. Então, eu já trabalhei em outras gestões, fui vereador outras vezes, e às vezes existia aquele negócio, eu não concordo com isso e tal, aquilo, e a gente vê que desse mandato para cá, por algumas atitudes tomadas, a gente vê que o bom senso tem pairado na Câmara. Então, cada um tem um sistema de trabalhar. Um acha que tem que ser na força do braço, mas eu acredito no bom senso. A Câmara, dessa vez, tem 17 vereadores, espetáculo para trabalhar, pessoas boas, pessoas humanas, que têm entendido o nosso empenho sobre, às vezes, as demonstrações do que a gente precisa. Tá. Passando propriamente dito sobre os projetos, né, de autoria do senhor ao longo aí desses 3 mandatos como vereador, uma das primeiras proposituras que a gente vai conversar aqui, na verdade a primeira, né, é a Lei Municipal 5.664, essa lei de 1º de junho de 2022, o projeto de autoria do vereador Eduardinho Perbellini, que é o nosso entrevistado hoje, e essa lei instituiu a criação do Banco Social de Materiais de Construção Novos e Usados aqui em Tatuí. E como é que foi a elaboração desse projeto na época? Eu gostaria que o senhor contasse para a gente a importância desse projeto, né, estando aí em atividades na cidade, o que poderia melhorar para a população de baixa renda. Eu volto a falar para o senhor, Hugo, uma coisa. A gente faz muito trabalho social, porque eu venho de uma classe muito baixa. E a gente vê muitas vezes as pessoas sofrendo por uma janela velha, que o outro tem uma janela usada na casa, uma porta que não tem, passa um pano, um contrapiso, que falta um piso. E a gente vê com muitas pessoas, se depara com muitas situações, que as pessoas têm esse material em casa e não sabem para quem doar. Esse projeto de lei, eu até trouxe ele, o senhor já comentou sobre o assunto, mas eu trouxe ele porque o artigo 5º da Constituição Federal, ela visa garantir o atendimento emergencial às parcerias habitacionais vivenciando por famílias vulneráveis no social. Ela pode ser feita doações por pessoas, ela pode ser feita doações pelas casas de materiais de construção, as empresas. O que precisa fazer? Um lugar fechado, certo? Que a pessoa vai até esse local, ela leva o material, o porteiro do local avisa, ele vai conferir o material, isso serve para doação, isso não serve. Quando esse projeto foi criado, ainda não tínhamos o ecoponto, que hoje tem. Então, a pessoa que estiver ali, o funcionário, para averiguar o material, ele vai falar, esse material pode ficar para doação, está em bom estado, esse material tem que ser descartado no ecoponto e já encaminha o ecoponto que tem ali próximo. O senhor faz uma comparação, eu acredito que as casas de material de construção devem ter muito ponta de piso, que saiu de linha, não se usa mais. E quando a gente anda nesses bairros de classe mais baixa, a gente vê um quintal com contrapiso, assim, um piso, que se ela ganhar um piso, ela faz um caquinho. A gente vê as pessoas, às vezes, com o telhado, faltando 1 ou 2 telhas Eternit, que é só pôr. E a gente depara com essas pessoas que têm isso para doar, só não sabe doar onde. Então, esse projeto é muito bom, eu acredito que ainda ele vai entrar em vigência, vai dar tudo certo, porque já foi aprovado. Só precisa ter o local para que as pessoas venham fazer a doação. E como que a pessoa retira? Ela tem que ser membro do CRAS. Ela vai passar pelo CRAS, ela é associada ao CRAS, ela é assistida pelo CRAS, então só as pessoas da área social terão direito a retirar nesse local as coisas que elas precisam e foram doadas para a sua residência. Inclusive, no projeto, o senhor cita também a questão do olhar para a qualidade de vida dessas pessoas, né? Com esse projeto, com esse banco de materiais de construção novos ou usados, uma vez em funcionamento. O senhor deve ter, talvez no decorrer da sua vida, visitado uma pessoa que tem um tanque de lavar roupa, que embaixo do tanque está quebrado, que a água pinga, viu? Meio saco de cimento e 3 pisos, ela faz um ladrilho ali, nunca mais forma barra daquele lugar. Mas ela não pode comprar. O que ela faria? Ela passaria no CRAS, pegaria a sua autorização, retiraria nesse local, resolveria o bem-estar, a higiene da pessoa ali.
Bom, você está acompanhando hoje o nosso programa Entrevista o Vereador Eduardinho Perbellini. Esse primeiro projeto do qual ele foi o autor, que a gente falou agora, é a Lei Municipal número 5.664, de 1º de junho de 2022. Vereador, a gente vai falar sobre mais uma lei municipal de autoria do senhor. Essa é a Lei 4.899, de 9 de dezembro de 2014, também uma lei importante na área de acessibilidade, porque ela dispõe sobre a instalação de caixas eletrônicos em altura reduzida nas agências bancárias aqui do nosso município. Inclusive, a acessibilidade é um tema que o senhor continua abordando aí constantemente nas sessões, né, vereador? Não só naquela época, como até hoje. Hugo, eu vou ler só o primeiro artigo, diz assim: fica instituído no âmbito municipal de Tatuí que todas as agências bancárias que contarem na área de caixa eletrônica para autoatendimento deverão disponibilizar aos clientes pelo menos um terminal com tela teclado em altura reduzida, compatível para utilização dos usuários, cadeirante de roda ou pessoa de baixa estatura. O senhor faz uma comparação, 9h30, 10 horas da noite, 8 horas, aconteceu um imprevisto, aquela pessoa, o cartão dela não bateu a senha mais, ela não tem Pix, ela precisa comprar um remédio na farmácia e tal, ela precisa ir no banco. Tá, a tela é alta. Como uma cadeira de roda, ela vai conseguir acessar uma tela? Ela vai ter que esperar passar um voluntário na rua para ela pedir uma gentileza para que dê um toque naquela caixa para ela possa receber e resolver o problema, porque o familiar está doente e coisa parecida. E essa pessoa que passou é uma pessoa legal? Então, eu acho que não é uma coisa assim, extraordinária que os bancos não possam fazer uma caixa pequeno porte, entendeu? E como que fica aquelas pessoas de baixa estatura? Entre nós, o anão. Ela não tem estatura, por mais que ela queira, ela não tem como alcançar a tela. Então, na verdade, é um respeito com as nossas pessoas com deficiência, é um respeito com as pessoas de baixa estatura e automaticamente o banco tem condição tranquilamente de colocar essas caixas. E aí, quando o senhor apresenta um projeto como esse, que, como eu falei, visando a questão da acessibilidade, né, pensando não só na acessibilidade para que a pessoa com deficiência ou de baixa estatura possa entrar, né, com uma tranquilidade na agência, mas que também o atendimento no interior da agência tenha esse olhar para a acessibilidade, porque eventualmente pode até ter um caixa mais baixo na parte de dentro, mas aí fora, né, após o horário do expediente, é o que o senhor acabou de falar, né? Chega alguém depois que a agência está fechada e precisa usar o terminal de autoatendimento, como é que vai ficar a situação? Aqui em Tatuí já tem algumas agências, não quero falar o nome, que já faz o atendimento fora. Então eles colocam um funcionário até às 16 horas e ele atende fora. Só em caso extremo que passa a porta giratória e entra para o banco. Mas eu estou falando sobre as pessoas que necessitam do banco depois das 16 horas. Então é uma forma de sensibilizar com a demanda que a pessoa tem precisando fora do horário. Que não vai ter o funcionário de confiança do banco para atender aquela pessoa. Era exatamente essa observação que eu ia fazer. O problema é o depois que o atendimento encerra, né? Que aí fica só o autoatendimento funcionando. Para você que está acompanhando aqui a entrevista hoje com o vereador Eduardinho Perbellini, então a gente falou agora sobre a Lei 4.899, de 9 de dezembro de 2014, e todas essas leis, né, que a gente está conversando hoje com o vereador Eduardinho, você consegue acompanhar aí com detalhes no nosso site, no site da Câmara, câmaratatuí.sp.gov.br, consegue ver todos os documentos que fazem parte desse projeto aprovado na época, enfim, como é que foi o andamento dessa propositura também do vereador Eduardinho. E a gente passa para um próximo projeto também de autoria do senhor, vereador, que aí é um projeto já desse ano, o projeto 41 de 2025, que dispõe que as unidades de saúde credenciadas no SUS, aqui em Tatuí, bem como aquelas da rede privada, ofereçam leito separado para mães de natimorto e aquelas que foram diagnosticadas com óbito fetal, além do acompanhante para essas mães, né, vereador? Hugo, eu quero que entenda uma coisa. A dor de uma mãe que vai para o hospital para ter um filho, às vezes ela sabendo que é um feto, já não tem mais vida, é uma situação. Ela sabe que ela tem que ir para tirar aquele feto. A dor da mãe que vai para o hospital e no parto, infelizmente acontece da criança não ter bom sucesso. Então, é diferente de uma dor de parto,
daquela mãe que depois da limpeza vai receber o nenê para amamentar e vai carregar e vai esquecer toda a dor que ela passou. Eu volto a falar, os nossos projetos são muito sociais. Aquela mãe que perdeu o filho, que teve que tirar talvez o feto, a dor dela é muito diferente do que aquela que teve dor para nascer. O que a gente fez um projeto é que elas tenham um quarto separado, tá? Que ela tenha um acompanhante da escolha dela, seja o marido, quando a possibilidade do pai, a mãe, a avó, alguém que talvez criou essa pessoa, porque infelizmente, Hugo, às vezes a gente encontra pessoas que vão ganhar nenê, que já são vítimas de um estupro, às vezes, ou às vezes não tem o marido, o pai da criança perto. Então imagina a dor de já não ter o lado paterno e depois ter que ficar sozinha no mesmo quarto, com as outras mães tendo aquela criança, né, amamentando meu filhinho, minha vida, e ela não tem. Então a gente pede que faça, tem o quê? Existe um outro quarto, onde elas venham ficar, ali passe uma psicóloga para fazer um atendimento, um médico, logicamente. Ela vai ter alta amanhã depois, que é o processo do normal ou da cesárea. Mas aquele tempo que ela tiver, ela não fique junto com as outras mães. Porque como que fica a cabeça, o pensamento dessa mãe, sabendo que o dela não vai chegar? E um outro ponto também importante que o senhor coloca nesse projeto, além da questão do local separado, da questão de um acompanhante, o próprio atendimento psicológico que o senhor acabou de falar, mas ainda tem a questão da divulgação, né? Que cada uma dessas unidades de saúde tenham um cartaz de fácil visualização explicando sobre essa lei e sobre esse direito, né? A partir do momento que passe a vigência essa lei ou eventualmente um ajuste posterior nesse projeto. Na porta da maternidade, seja ela particular ou SUS, tem que ter um cartaz avisando, aqui funciona a lei tal, que se havendo a necessidade, tem o quarto separado. Porque o que acontece, Hugo? Vamos falar de novo daquela mãe que já tem o feto, ela sabe que ela vai indo para tirar o feto, já não tem vida mais. Ela sabe, poxa, agora eu vou ficar num quarto que todas as mães estão lá. Não, quando ela chegar na unidade, ela já vai ver, não, eu tenho meu direito. Eu vou pedir o meu direito porque eu já sei que eu vou só tirar o feto e vou ficar nesse quarto. Aquela outra, que é uma gravidez de risco, que ela não sabe como vai ser até o final, que a gente torce que tudo corra bem. Sim. Mas ele não sabe como vai ser até o final, então ela sabe, ó, se acontecer, eu vou ter o meu cantinho separado, eu vou ficar com o acompanhante que eu escolher, a psicóloga vai me ajudar e dali eu vou embora. Então eu acho que é um projeto muito importante para o bem-estar da mulher e da saúde da mulher. Porque a gente até comentamos há pouco tempo, muitas mulheres têm aquele problema de depressão pós-parto, que a gente entende que num caso desse provoca no cérebro da mulher uma situação que todo mundo teve o direito e ela não teve o direito de ter o nenê no colo, né, no braço dela depois que nasceu. Então eu acho que é um projeto muito, fizemos vários projetos aí, mas é um dos mais importantes que eu reconheço até hoje. Da mesma forma como citei nos projetos anteriores, nas leis anteriores, de autoria do vereador Eduardinho, para você que depois tiver aí interesse de acompanhar com mais detalhamento esse projeto, eu repito aqui que é o projeto número 41 de 2025, dispõe que as unidades de saúde credenciadas no SUS, aqui em Tatuí, e as da rede privada também ofereçam leito separado para as mães de natimorto e também aquelas que foram diagnosticadas com óbito fetal. No nosso site tem esse projeto também com todos os detalhamentos do projeto e da tramitação. Um próximo projeto também, vereador, o projeto número 53 de 2023, esse inclusive foi aprovado há poucos dias aqui na Câmara, que dispõe sobre a instituição de benefício às pessoas com transtorno do espectro autista, nos eventos promovidos ou autorizados que tenham parque de diversões. Também um projeto importante na área de inclusão, de acessibilidade, no cuidado das pessoas com transtorno do espectro autista, que hoje elas fazem parte também da definição de pessoas com deficiência, né, vereador? O senhor sabe, Hugo, que esse projeto ele foi votado por unanimidade. Sim. Nós temos nessa casa vários vereadores que também têm trabalhado em cima dessa mesma bandeira. Agora, esse projeto ele explica o seguinte, em circos, eles querem, no momento, chamar a atenção das pessoas, dos parques, né? Então, o que eles fazem? Eles colocam um som alto para toda a região ouvir, lâmpada, bastante lâmpada,
mas o autista ele não consegue estar nem em lugar de muito barulho e nem em lugar de lâmpadas fortes. Então o primeiro horário de todos os dias da semana, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias da semana, o primeiro horário ele tem que ser pouca iluminação e o som baixo. Porque o que acontece? O parque abre 5 horas da tarde, por exemplo, não é necessário toda aquela iluminação. E nem o som tão alto, porque aquele horário são algumas pessoas que vão. Então esse primeiro horário já fica certo que é do autista, entendeu? Então por que a gente faz isso? Para não tirar o direito dele. A Constituição diz assim: por tal razão, com a diminuição desses estímulos somente durante a primeira hora de funcionamento do parque, eles poderão exercer o direito de lazer previsto no artigo 42 da Lei Federal 13.046 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência e faz parte do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 42 diz assim: a pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso. Então o que acontece? A gente vê às vezes algumas, é normal, manifestações que já teve nessa Câmara em defesa das mães atípicas que não puderam trazer os seus filhos devido ao barulho. Sim. E aqui perto de um parque, de um circo, não é nada. Então o que acontece? A gente entende que talvez as crianças tenham o desejo de ir, ou talvez nunca nem foram, devido ao barulho, à lâmpada. Então esse projeto de lei ele é muito importante. É importante que seja sancionado rápido, que uma hora que chega um novo parque aí na cidade, ele venha dar essa preferência para as pessoas. E assim que essa lei for sancionada, também é interessante anunciar nas escolas, na PAI, por exemplo, nas escolas que hoje têm cuidado com as crianças com autismo, porque é direito dela, não podemos tirar deles o direito. O senhor pode ver, nós comentamos no começo da entrevista sobre o meu mandato, o senhor vê que é um mandato de várias bandeiras, né? Mas sempre voltado para o social. E no caso desse projeto também mais uma iniciativa relacionada à inclusão, como a gente também falou na abertura sobre esse projeto, que é possibilitar a esse público, né, as pessoas com autismo, que possam também participar, né, nesses locais, né, e que os locais daí façam essa adequação em questão a som e ao visual. A gente não vai ferir em nada, a atividade do parque. Porque a gente não está pedindo nada, a não ser abaixar a lâmpada e o som. Exato. Né? Teremos outras entrevistas em outras oportunidades, você vai ver que todos os 3 mandatos, todos os 3 têm situações voltadas ao autista. É isso mesmo, vereador. Nós conversamos com o vereador Eduardinho Perbellini, só para recapitular, falamos sobre a Lei 5.664 de 2022, a Lei 4899 de 2014, falamos há pouco sobre o projeto de lei 41 de 2025 e falamos agora também sobre a lei, do projeto de lei, na verdade, 53 de 2023, referente aos autistas. Eu sempre converso com os vereadores quando vêm aqui, Sim. que por mais que o tempo de tribuna seja rápido, né, 1 minuto e meio, 2 minutos e passa rápido, mas aqui acabou passando rápido também, né, vereador? É um pouco maior o programa, mas passou rápido. Mas não poderia deixar de abrir esse espaço, a gente partindo para o final da entrevista. Primeiro, mais uma vez, agradecer a disponibilidade do senhor, mas abrir um espaço para que o senhor possa se dirigir à população que acompanha o seu trabalho, enfim, e deixar uma mensagem. Porque, como a gente conversou também com os demais vereadores que já passaram por aqui, a população depende muito do trabalho de todos vocês, porque se não todas as decisões importantes da cidade, mas a maioria das decisões importantes da cidade passam aqui pela Câmara, né? Então o senhor fica à vontade para se dirigir ao público que acompanha o seu trabalho e, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar com a gente hoje. Hugo, uma coisa interessante, como eu venho em 3º mandato, a gente vê que, às vezes, até alguns parlamentares, em qualquer esfera, municipal, estadual, federal, tanto faz, às vezes vão até um ponto e depois chegam até a desistir. Porque, às vezes, ele não acredita no seu próprio trabalho. Porque quando a pessoa se torna um parlamentar, um representante, muita coisa muda. A pessoa que está lá fora, ela chega a entender que tudo é direito dela, tudo ela tem direito e tudo ela paga com seus impostos. Mas quando a pessoa
passa para lá de cá, ela vê que existe uma legislação, que precisa gostar do que faz, porque não tem dia, não tem hora. Precisa, na verdade, estar voltado pelo que ela está fazendo. Então, eu agradeço muito a Deus por ter chegado até aqui. Enquanto Ele permitir, permanecerei. A Câmara hoje tem 17 vereadores muito bons, tá? Todos são amigáveis. A gente tem tido um certo apoio do parte do Executivo. Agora, o que eu quero deixar a mensagem é o seguinte: estamos chegando no final de um ano, temos visto ao redor do Brasil inteiro algumas tragédias muito grandes, né? Como teve no Rio poucos dias agora. Depois vem a temperatura que acabou com aquele pessoal que morava naquela região, e poderão vir outras coisas. Que as pessoas se apeguem mais com as famílias, que as pessoas fiquem mais junto das suas famílias, que as pessoas não esqueçam de Deus e que as pessoas acreditem nela mesmo, mas também acreditem na política. Porque é uma esfera, quando se fala em política, Hugo, hoje, infelizmente, rejeitado pela sociedade e algumas pessoas pelos escândalos que vêm acontecendo. Não quero nem falar dos aposentados. Pelos escândalos que vêm acontecendo. Mas ainda existe uma esfera de parlamentares que se preocupam com o bem da sociedade, em todo o grau, seja municipal, estadual, federal, em todo o grau. Então, que as pessoas fiquem firmes com a família, um feliz ano novo para todos, que as pessoas se apeguem mais com Deus e voltem a acreditar na boa política. Quero agradecer o empenho do senhor, que no meio do esforço está com nós, toda essa estrutura montada, né? Toda a equipe também por trás. Toda a equipe que estão trabalhando nesse momento, né? E vale lembrar que isso foi criado nesse mandato, né? Isso, a gente começou esse ano. Então o senhor faz uma ideia, os outros mandatos que teve, os outros que passaram por aqui, talvez não tiveram oportunidade de expor para os eleitores o trabalho que está sendo feito nessa gestão. Muito obrigado. Exato. Mais uma vez agradecer ao senhor e já deixar um convite para uma próxima rodada, assim que a gente terminar, né, todos os vereadores, a gente vai retomar novamente. E a gente viu que o senhor tem muito projeto, então tem muita coisa ainda para a gente conversar nesse espaço além das sessões. Você está acompanhando com a gente a entrevista hoje com o vereador Eduardinho Perbellini. Esse foi mais um programa Fala Vereador. Você pode acompanhar, como eu falei, o site da Câmara, que é o câmaratatuí.sp.gov.br, a nossa página no Facebook, que é o @Câmara Tatuí, inclusive vai aparecer na sua tela, e o canal do YouTube da Câmara Municipal, que também é o @Câmara Tatuí. No YouTube, inclusive, está todo o acervo de vídeos produzidos pela Câmara, sejam as sessões solenes, sessões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas, o próprio programa Vereador, que é o Fala Vereador, que é uma iniciativa que a gente começou esse ano, enfim. Mais uma vez agradeço a você que tem nos acompanhado até aqui. É o momento agora que a gente encerra, some as letrinhas. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.